Olá, boa tarde, meninos. Tudo bem, quinto ano? A tia espera que estejam todos bem. Comigo, tudo bem, graças a Deus. Nós estamos de volta depois das nossas avaliações. Espero que vocês tenham descansado, voltado com todo o gás, com toda a vontade para nossas aulas, que darão início, nessa quarta-feira com a nossa aula de filosofia. Então, a nossa aula de hoje é falando ainda sobre a Amazônia. É um assunto que a gente vem trabalhando, algumas aulas atrás. Um assunto interessante que desperta, a nossa curiosidade, realmente por estar se tratando da Amazônia, do meio ambiente, das coisas que ali existem como fauna e flora, de muita importância para nós seres humanos. Então, o nosso assunto de hoje tem por título Os Predadores da Amazônia. Ele se encontra na página 58. A nossa aula de hoje vai ser somente nessa página 58. Por quê, tia? Porque essa aula ela continuará na próxima semana, certo? Então, a nossa aula vai ser somente da página 58 e lá na descrição do vídeo a tia vai deixar o que será feito de atividade. Tudo bem, meus queridos? Então, vamos lá, abrindo o seu livro e acompanhando a aula. Bem, os predadores da Amazônia. A palavra predador já está dizendo, significa destruidor. Então, os predadores da Amazônia. Nós vamos observar no texto, é um texto pequeno, mas de já nós podemos observar que o maior predador da Amazônia é o homem, é o ser humano em si, A foto aí que vocês estão vendo, na página 58, ela já mostra tudo. A imagem de uma pessoa com uma arma na mão, ela já deixa bem clara para nós, que o predador, o destruidor, realmente é o próprio homem. É ele que faz toda essa destruição, é ele que causa todo esse problema de desmatamento, de caça ilegal, de captura de animais silvestres. Então, o homem, ele é o único, predador realmente da Amazônia, não só da Amazônia, mas em todos os outros locais. Nós temos observado, e acompanhado essa ação do homem em relação ao comportamento dele com o meio ambiente e os seres vivos que ali habitam. Ok? Então, começando aí na leitura do nosso texto, diz o seguinte: a quantidade de predadores na Amazônia é a prova da falta de ética. Eles são de grupos variados. Então, entre os empresários sem consciência, que desmatam clandestinamente, ou seja, escondidos, sem licença, quando fala clandestino, é porque estão fazendo algo ilegal, não é registrado em lei, não é autorizado por lei, melhor dizendo. Escondidos sem licença. A floresta. Eles são donos de madeireiras ou atravessadores que vão vender a madeira e fazer esse trabalho sujo por dinheiro. Muitas vezes contratam homens para enfrentar os defensores militares ou ambientalistas que estão cuidando da segurança da mata. Com isso, a violência acontece e pessoas inocentes morrem. Então, o texto, o primeiro parágrafo do texto,
nós podemos observar que essas ações acontecem principalmente por parte de empresários que usam dessa forma para fazer esse trabalho clandestino em busca de dinheiro, em busca de bens materiais. A ganância do homem é tão grande por dinheiro que ele faz, qualquer coisa sem pensar nas consequências que virão depois. Eles usam de todos os artifícios, usam todas as maneiras que podem para fazerem essa ação ilegal. No caso aqui ele fala dos empresários, mas nenhum empresário ele vai diretamente fazer essa ação na Amazônia. Ele contrata pessoas por fora, que chama o próprio texto de atravessadores. Então eles fazem tudo isso de uma forma ilegal, desmatando, principalmente fazendo a retirada de madeiras para serem vendidas clandestinamente. E com isso nós observamos prejuízos, que ficam na floresta, no meio ambiente. Então o que a gente pode observar? Que de todas as maneiras que se procuram, que se fazem para proteger esse meio ambiente, proteger a Amazônia, eles são realmente enfrentados constantemente por pessoas que ali estão fazendo, a guarda ou, como é que se diz, tentando proteger. Então muitos deles são mortos por defender realmente o meio ambiente. Então as pessoas que vão ali para fazer esse trabalho, para desmatar, traficar, animais, eles fazem qualquer coisa realmente. Então aquelas pessoas que vivem fazendo esse trabalho que é de vigilância, eles acabam perdendo, a própria vida. Então, quando isso acontece, o que a gente pode observar? Que as pessoas elas estão dando mais lugar, mais importância realmente ao dinheiro do que à própria vida. Quando nós cuidamos do meio ambiente, nós estamos protegendo a vida, tanto a nossa própria vida quanto a vida dos animais. Então não basta o ser humano pensar somente na riqueza, Nós temos também que pensar no nosso bem-estar. O bem-estar dos animais. Para que isso aconteça é preciso que a natureza esteja protegida. Nós temos inúmeras causas hoje no nosso meio ambiente. O aquecimento global. Nós temos observado a questão das queimadas, das enchentes. Tudo isso são consequências que nós mesmos causamos no meio ambiente. Tudo isso é ação do homem, ação ruim, que ele tem feito para com o meio ambiente. E não basta somente acontecer a questão do desmatamento. Nós observamos, como mostra a própria imagem, que surgem outras questões, que é a relação da caça, da caça predatória. Então o homem, ele não mede esforço para fazer isso, Ele não pensa na consequência que virá mais tarde. E por o meio ambiente estar desmatado, vai facilitar a captura desses animais. Por quê? Porque eles vão estar desprotegidos. Então vai se tornar bem mais fácil de serem pegos. E aí a gente observa que entra em cena a questão da caça ilegal. O próximo parágrafo fala de quê? Vamos lá. Mas não para por aí. Com o desmatamento, como já vimos em texto anterior, os animais ficam desprotegidos e fáceis de serem capturados ou mortos. Então,
este já forma outro grupo, os dos caçadores. Eles agem também por conta própria, independentemente do desmatamento. Avançam escondidos e caçam os animais raros da Amazônia. Muitos não sobrevivem porque não há nenhum cuidado com o transporte deles. O tráfico de animais é um crime comum na floresta. Olha só, o que eu acabei de explicar é o que fala agora o próprio texto, né? Que existe várias maneiras do homem, né, do predador da Amazônia entrar em ação, fazerem essas ações voltadas para o lado ruim. Então eles aproveitam a vulnerabilidade dos animais que já estão sem o seu meio habitat protegido, né? Estão expostos, e para isso facilita realmente a caça. Então entra em ação a caça ilegal dos animais mais procurados da Amazônia, os mais raros, né, da Amazônia. Então, com isso, o que nós podemos observar? Que o homem, ele não tem a consciência de que somente ele tirando do meio ambiente, somente ele capturando, matando, retirando dos seus locais, um dia vai chegar ao ponto de não ter mais, certo? Então é necessário cuidar. E nós observamos que devido a essa ação do homem, por essa ação do homem, né, tem muitos animais que já estão em extinção na Amazônia. O gato maracajá, por exemplo, o peixe-boi da Amazônia, o gavião real, a ariranha, a onça pintada, a onça parda. E isso aqui eu estou citando somente alguns deles, porque tem muito mais, né? Tem muito mais animais em extinção. Então esses animais, eles estão nessas circunstâncias, por quê? Porque a ação do homem está destruindo a biodiversidade. Eles estão, né, dessa forma, deixando de existir realmente porque do comportamento do ser humano. Ele não tem o respeito, né? Nós acabamos nas aulas lá atrás, nós observamos que falando sobre o respeito, que deve também serem respeitados esses animais. Então o homem, quando ele faz essa ação de predador, né, de devastador, ele não está respeitando primeiramente a ele mesmo, né? Porque ele vai precisar depois desse meio ambiente, ele vai precisar depois desses animais. Então é preciso haver respeito, é preciso cuidar, é preciso proteger para que eles não venham a faltar. Nós temos a necessidade deles, não eles da gente, nós temos a necessidade deles, certo? Então o que fica hoje para a gente de lição? Qual é o objetivo, na verdade, que nós queremos alcançar expondo esse conteúdo de hoje com assuntos predadores da Amazônia? Na verdade, nós conhecendo, né, essa história da destruição da Amazônia, nosso objetivo é conscientizar uns aos outros de que cuidar desse espaço é totalmente responsabilidade nossa. É de responsabilidade de cada um de nós. Nós não podemos jogar essa responsabilidade para uns aos outros. É cada um assumir o seu papel como cuidador, em forma de proteger a nossa Amazônia, o nosso meio ambiente, seja lá qual for onde nós pudermos dar nossa parcela de contribuição para esses cuidados, ok?
Então, fica terminado aqui a nossa aula de hoje. Foi somente esses 2 parágrafos. A nossa atividade eu vou deixar lá na descrição do vídeo. E na nossa próxima aula, esse assunto ele vai continuar. E aí a gente finaliza também na próxima aula. Tudo bem? Então, até lá, se Deus quiser.